Olá, seja bem-vindo ao CRA RJ Entrevista. Nós vamos falar neste programa sobre um artigo publicado pelos administradores Carlos Alexandre e Paulo Wilton sobre uma análise das estruturas curriculares dos cursos de administração. E fica uma pergunta: estamos entregando o que estamos vendendo? Seja bem-vindo, Carlos, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo também todos os amigos que acompanham o Conselho, que acompanham o programa Entrevista. Josué, um grande prazer, um grande abraço. Paulo, um grande abraço. Paulo Wilton, seja bem-vindo também. Muito obrigado. Beleza, muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado aí a atenção dos colegas, dos amigos. Estamos aí à disposição. O senhor estava respondendo a pergunta sobre do que se trata o artigo e qual a motivação para escrevê-lo. Sim. O estudo que nós fizemos diz respeito exatamente à identificação, e aí eu vou me reportar ao título do trabalho, né? No sentido de verificar o seguinte: nós estamos realmente entregando aquilo que nós vendemos? Nós, quando eu falo nós, estou falando de uma maneira geral, instituições de ensino Brasil, sem nenhuma outra indicação. Todas as instituições de ensino, obviamente, né, dizem que apresentam, oferecem, disponibilizam a melhor qualidade dos seus ensinos, adequados ao que está previsto, adequados às necessidades de mercado e etc, etc. E isso é verdade? Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que existem algumas instituições, ou muitas instituições, não sei, né? Não conheço todas, óbvio, que se atentam especificamente, exclusivamente, ao atendimento do normativo. Aquela norma lá da DCN de administração, lá aquela resolução 4 de 2005, que já tem 15 anos, nós estamos em 2020, né? E nesse tempo, o que mudou em termos de necessidade de conhecimento, o que mudou em necessidade de habilidade, o que mudou em necessidade de atitude, o que mudou, enfim. Então, o estudo tem esse direcionamento. Nós tentamos estudar, revisar todas essas competências a partir do oficial, daquele documento. A essas competências e a esse desenvolvimento, a esse entendimento, nós adicionamos alguns entendimentos nossos, fruto da nossa vivência, tanto em termos de mercado quanto em termos de ensino, né? Seja na gestão, seja na docência em si, e procuramos fazer um documento completo disso daí. No final dessa história, nós fizemos a revisão e algumas produções de emendas de 42 disciplinas. Ô, Carlos, a gente, né, discutindo, conversando sobre esse artigo, a gente percebeu que, em linhas gerais, ele fala sobre essa adequação às competências. Esse artigo também trabalharia o ensino por competências? Obrigado mais uma vez pela pergunta. Assim, a gente tem que ter conseguir discernir muito bem o que é o ensino por competência das competências que estão descritas nas diretrizes. Quando a gente imagina as diretrizes, a gente vai imaginar algumas competências que são listadas, mas existe uma diferença entre eu criar disciplinas e com essas disciplinas chegar nessas competências e eu ensinar direto por competências. Uma das questões que a gente pôde observar quando a gente estava fazendo os trabalhos de pesquisa é que o ensino por competências ele não é igual ao ensino tradicional disciplinar. Compreende? O ensino tradicional disciplinar, ele tem uma série de conteúdos que no final desaguariam nessas competências ao final do curso, o que é totalmente contrário à perspectiva de eu já ensinar por competências e sem disciplinas,
né? E sem aquela questão da matriz do jeito que a gente conhece. Então, quando a gente fala de ensino por competência, eu miro uma competência, por exemplo, capacidade de negociar, né? E eu não vou ter uma matéria de negociação, né? Eu vou ter toda uma discussão para desenvolver a habilidade de negociação nessa pessoa. Então, a gente pôde observar, inclusive, a necessidade de reconstruir isso de outra forma. A gente já começou a discutir justamente esse tipo de ensino por competências. A gente está discutindo isso e a gente vê assim, claramente, uma coisa é o ensino tradicional, né, disciplinar, outra coisa é o ensino por competências. Nesse artigo, propriamente, a gente tratou de uma revisão do conteúdo disciplinar, e a gente consegue fazer essa diferenciação no artigo. Isso traria um reboliço completo na questão do ensino. A grande questão é, as instituições de ensino superior aceitariam de bom grado ou completamente isso, Paulo? E elas estão preparadas? Olha, quando você fala no reboliço, só complementando, ratificando o que o Carlos falou, esse estudo, esse trabalho, ele trata do ensino tradicional, ok? Não estamos mudando nenhum modelo, não estamos propondo a modificação de nenhum modelo de ensino. Nós estamos tratando da atualização, adaptação do que a gente tem hoje às necessidades de mercado, o que é pedido realmente em termos de competência, em termos de habilidade, em termos de atitude. Tá? É isso que nós estamos fazendo. Quando você perguntou para o Carlos o assunto do ensino por competência, é outra coisa. É aquilo que ele explicou. Então, o que nós estamos fazendo hoje não traz nenhum reboliço. Não traz nenhum reboliço. Apesar de ser um trabalhão, que a gente sabe, né? Mexer em estrutura curricular, etc., sempre é um trabalho. Mas as nossas instituições estão perfeitamente preparadas para isso, sem problema nenhum. E voltando lá, olha, lá no eixo 3 dessa normativa do MEC, o eixo 3, entre outras coisas, ele fala sobre a necessidade da revisão periódica, sistemática da estrutura curricular, que é o que a gente vê que muitas vezes não acontece, embora estejam com as competências lá dos DCNs atendidas, etc. É isso que eu chamo de atendimento normativo. Mas eu acho que a principal necessidade, em termos de atendimento, em termos de vamos dizer, de dar o braço à proposta que a gente está colocando aí, que não é nada de excepcional, é uma atualização, repito, é principalmente a questão da capacitação dos professores, sabe? Eu acho que o caminho principal, o caminho primeiro, o caminho paralelo está nisso daí. Ou seja, a gente vê muito também que determinadas disciplinas que requerem um docente com convivência mais específica de mercado, etc., não acontece. Como se qualquer administrador fosse capaz de fazer qualquer coisa, de trabalhar em qualquer assunto. É a mesma coisa que a gente pegar qualquer médico e dizer para o cara que ele pode fazer tudo. Não é verdade, não é assim, né? Então é isso. Eu não vejo grande dificuldade nisso, não. Não vejo nenhuma. Por sinal, nenhuma dificuldade. É só entender, obviamente. Na verdade, nós fizemos um trabalho de consultoria sem cobrar nada, né, Carlos? Com certeza. Fizemos um grande trabalho de consultoria sem cobrar nada, pô. Está aí à disposição. Está aí à disposição. Serviço, chama-se prestação de serviço. Prestação de serviço do coronavírus, pô. Então, inclusive, eu ia deixar para falar isso mais no final, mas eu posso me esquecer. Inclusive, nós estamos à disposição de quem quer que seja para discutir essa proposta, essa sugestão em qualquer nível. Nós estamos perfeitamente, totalmente à disposição para discutir com quem quer que seja, em qualquer nível, o que está colocado lá, ok? E certamente o ensino da administração agradece.
Paulo Wilton, agora o senhor já entrando nessa questão, eu queria que vocês falassem um pouco sobre quais as sugestões mais importantes que estão aí listadas nesse estudo. Pode começar pelo senhor ou pelo Carlos Alexandre. Vai lá, Quer Paulo. começar, Carlos? Tá. Não, pode ir lá. Tá. Olha só, dentro do quadro de competências, nós adicionamos 5 competências, 4 ou 5, acho que 5, que precisam ter um foco mais forte. Primeiro é multidisciplinaridade. Aí alguém vai dizer, mas isso está lá, está implícito. Cara, implícito é uma coisa, foco é outra coisa, tá certo? Então, a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade são necessidades básicas, prementes e realmente. Então, nós colocamos isso daí lá, colocamos também as tecnologias digitais, que não precisa nem dispensa qualquer comentário, né? Nós estamos aqui conversando sobre esse assunto e estamos utilizando essas tecnologias. Instituições de ensino trabalhando hoje diretamente em aula remota, que até alguns estão confundindo com EAD. Nós não estamos trabalhando em EAD, nós estamos trabalhando aula remota, é diferente, né? É uma sala de aula, na verdade. A gente transforma a sala de reunião numa sala de aula. E a aula é dada ali e tal, e conversada, e discutida, problemas levantados e por aí vai. Então, o assunto da liderança também, nós achamos que precisa de um foco, e colocamos lá, explicamos por quê. Resiliência, né, no sentido de entender, se adaptar, etc. E hoje, estamos em cima do ponto nesse negócio, né? Em cima do ponto nisso aí. E, finalmente, o assunto de inovação, né? A competência relativa à inovação. A gente vê, por exemplo, no início do ano passado, saíram as novas DCNs dos cursos de engenharia. E se a gente olhar aquilo lá, está cheio de inovação. Tá inovação para tudo que é lado, trabalho de inovação, entendimento de inovação, desenvolvimento de projetos de inovação, produtos, serviços, processos, tudo lá. Quer dizer, todos estão percebendo isso, né? Isso é uma realidade, não adianta querer discutir se isso é interessante, se é necessário, se é útil, se não é. Não é essa a discussão. A discussão é a identificação da oportunidade, ou seja, como fazer, né? É isso aí. Então, colocamos lá o assunto da inovação. Em termos de competência, nós demos foco nessas aí. Em termos de disciplinas, nós estamos colocando uma disciplina chamada Estudos da Defesa Nacional. Por que isso aí? Em 2017, isso passou despercebido. Em 2017, foi aprovado um parecer pelo MEC, recomendando, não foi uma obrigação, não é uma obrigação, mas obviamente é um atendimento a um documento oficial do próprio Ministério. Então, esse documento aí recomenda que o estudo da defesa nacional seja implementado nos cursos de graduação, pós-graduação e tal, não sei o quê. Tudo bem. Então, isso é um documento oficial e essa disciplina surgiu por conta disso. Muita gente acha que assunto de defesa nacional é coisa de militar, é responsabilidade das Forças Armadas, etc. Quando, na verdade, não é isso. Nós estamos falando, precisamos entender, a sociedade precisa entender soberania, precisa entender a sua participação efetiva nessas ações relativas à defesa. Então, está isso lá. Colocamos uma disciplina sobre ambiente, responsabilidade ambiental, e mais uma outra disciplina que eu não lembro. E eu esqueci de falar uma coisa, quando eu falei sobre inovação, ficou uma voando aí também, que inclusive é uma disciplina que eu gosto muito, que eu adoro trabalhar com ela, que é planejamento estratégico. Gente, quando a gente vê as nossas necessidades hoje
e pega planejamento e pega inovação, fechou, sabe? É muito, muito importante. E não é ficar nesse lero-lero de não sei o quê, porque a missão, porque não sei o quê. Não é isso, pô. Não é isso. A prática. A prática. Exatamente, é disponibilizar o aluno, um envolvido, a trabalhar com isso daí, criar, trabalhar. É isso aí. Ô, Carlos, queria que você explicasse onde se encaixam as metodologias mais ativas de aprendizagem dentro desse tipo de discussão que a gente está tendo sobre essas matrizes curriculares. Bom, então, assim, Josué, o Paulo falou o tempo todo da formação docente aí, né? Então, assim, para você ensinar de forma curricular tradicional, a gente continua fechando caixinhas chamadas disciplinas e encaixando profissionais dentro dessas caixinhas chamadas disciplinas para que eles peguem um conteúdo, né, e repassem esse conteúdo para o aluno. Quando, na verdade, hoje, a gente já não é mais aquele cara que era o detentor do conhecimento e da sabedoria. O conhecimento e a sabedoria, eles estão abertos na internet, na TV, para quem quiser achar. O que nós somos hoje, nós somos facilitadores do acesso desse cara a esses conteúdos, né? Então, na verdade, por que o método ativo é tão falado hoje, o mais ativo de aprendizagem? É porque eu já sei que esse cara ele vai buscar esse conhecimento se ele quiser, na hora que ele quiser e onde ele quiser. Cabe a mim ser um facilitador, né, um mediador para ajudá-lo, né, a buscar qual é o conteúdo mais interessante. E com relação ao ensino por competências, já que a gente também tratou disso no finalzinho do artigo, né? E é o nosso próximo, né, cara? Ensino por competência não tem professor. Ensino por competência tem mentor. O cara, ele é um aprendiz e ele está ali com o mestre dele, tentando achar soluções, né, lógicas para todos os desafios que lhes são passados. Isso dá uma reviravolta na sala de aula, porque o foco para de estar em mim, que estou ali na frente falando, e passa a estar no aluno. Eu sou apenas um facilitador que fica circulando a sala e tentando ajudar aquele grupo de alunos diariamente a caminhar. Então, assim, eu não tenho nem mais necessidade de discutir disciplinas uma por uma. Eu começo a discutir o seguinte: o que eu preciso dessa disciplina? Eu não estou falando em disciplina matéria, tá? Estou falando disciplina no conhecimento mesmo. Nesse momento, para essa aula, porque eu estou precisando para essa, eu não estou precisando para amanhã. Então, tudo isso, e muitas faculdades oferecem já isso hoje. Então, a gente tem que fazer um acerto nisso para entender que eu preciso ter de conteúdos, que isso a gente fez agora, né? Esses conteúdos para atender a essas competências. Se eu vou lhe ensinar isso dessa forma ou de essa forma, são coisas diferentes. Essa não existe resposta. É a mesma coisa que você dizer que o CD acabou com o vinil ou que o Spotify acabou com o CD. Não, são coisas diferentes, formatos diferentes, para questões diferentes, tá? Agora, só complementando, o assunto dessas metodologias, chamadas metodologias ativas, né? Há pouco tempo, recente, podemos dizer que recentemente, as instituições de ensino, de uma maneira geral, descobriram as metodologias antigas, as metodologias ativas. E isso não é verdade. Metodologia ativa, oficialmente, ela existe desde 1930. Foi um professor francês, que eu não lembro o nome agora, que começou a trabalhar com isso, começou a implantar, demonstrar e etc. 1930. Mas mesmo antes de 1930, em 1908, foi lançado um livro pelo movimento escoteiro, pelo criador do movimento escoteiro, na verdade, que já falava, esse livro chama-se Escotismo para Rapazes, que já falava no aprendizado nessa direção, nesse formato. A partir daí, foi apenas uma evolução, foi apenas um aprimoramento, uma melhoria e etc., até o que a gente tem hoje. Se a gente pegar metodologias ativas aí,
A gente tem, por exemplo, entendo eu que é a principal, a PBL, né, trabalhar via problema, a partir de problema. A gente tem uma disciplina, até que eu adoro, chamada Gestão da Inovação, que está lá também no nosso estudo, que começa assim: se o camarada não consegue identificar um problema, ele não consegue dar um passo à frente. Não consegue dar um passo à frente. E vai por aí. Agora, nessa questão que está envolvendo tantas mudanças a partir dessa pandemia, dessa crise que a gente está tendo, assim, mudanças no mercado, mudanças na economia, o home office agora mais do que uma inovação, está sendo uma necessidade para essa questão das diretrizes curriculares. Vocês acreditam que, passando esse período, haverá uma necessidade de novas mudanças, e como se daria isso, Carlos? Eu tenho uma pressuposição que eu acho que essa pandemia vai mudar, inclusive, as linhas do mercado de trabalho. Eu fico imaginando uma porção de coisas que eu falava não por vício, e eu tive que provar em 50 dias aí que não. Então, assim, só para dar uma ilustrada nisso, eu fico imaginando aquele cara que falava assim: não, eu tenho que ter meu funcionário de 8 às 6 aqui batendo ponto, que senão ele não produz. E aí hoje eu tenho esse cara em casa produzindo tanto ou mais, com um custo mais barato, inclusive. Bem mais, né? E com um custo bem mais barato. Porque, assim, na verdade, a minha esteira de produção está bem maior, porque eu tenho que produzir muito mais conteúdo, porque as pessoas estão mais tempo em casa para assistir meu conteúdo. Então, assim, isso serve para quaisquer linhas. E aí eu te pergunto, será que eu não vou ter que, então, ensinar a partir de agora essa pessoa que está em casa estudando, já que a gente está falando de ensino, a trabalhar em casa também, a ter a mesma produtividade? E eu não vou ter que ensinar esse gestor a planejar uma empresa mais enxuta, com gente trabalhando de casa? E será que eu não vou ter que planejar uma instituição de ensino que o aluno, uma quantidade maiores de alunos consigam ter mentorias desse tipo, como a gente está fazendo aqui? Então, assim, eu acho que outro dia eu escutei uma coisa que eu acho fantástica de um gestor de uma grande empresa. Eu tenho certeza que a gente está no momento certo para fazer todas as mudanças que a gente nunca teve coragem de fazer. Chegou a hora de mudar. Agora é necessidade. A gente teve coragem de fazer. Tudo que a gente não tinha coragem de fazer, a gente agora tem como fazer. E ainda respaldado pelo coronavírus. Então está na hora de mudar tudo e acertar o que a gente tem que aparar as arestas, né? Essa é a minha opinião. Agora, eu não acho que existam novas necessidades de competência ou de habilidade. Eu acho que o que nós precisamos é entender a aplicação dessas competências, dessas habilidades, e transformar isso aí em atitude para atender exatamente o que o Carlos Alexandre acabou de falar, né? Eu acho que é mais por aí. Ou seja, não acredito, não vejo que a gente precise criar mais alguma competência nova. Eu acho que é aprimorar, direcionar para as competências necessárias que, afinal, nós já sabemos quais são. As competências necessárias. Realidade, né? Exatamente, é uma adaptação e um aprofundamento nisso daí. Agora, é preciso que as pessoas, os gestores, donos das empresas, etc., não sei o quê, entendam isso daí. Essa é a história. Nós estamos vendo aí, falamos nos home office, né? Pô, eu já tenho home office, já trabalho, eu tenho três funcionários trabalhando em home office já, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, talvez. Sem problema nenhum. Agora, é preciso entender que home office não é apenas você colocar o funcionário para trabalhar em casa. Não é só isso. O Carlos se referiu às mudanças trabalhistas e tal. A flexibilização agora nas relações de trabalho, isso daí precisa ser muito bem entendido e para não dar problema, né? Enfim, é por aí. Essa questão de competência, vocês também estão preparando, né, um paper, um artigo aí sobre isso. E aí, teremos
Teremos essa preciosidade em breve aí publicada? Sim, a gente tá preparando um novo artigo, porque a gente, a partir do estudo desse, a gente conseguiu diferenciar isso claramente, e a gente começou. Tem no forno aí um artigo que aí sim, a gente vai tratar da questão da competência desde lá da década de 70, um modelo francês que já presumiu isso nas linhas de produção, né? Então, é uma coisa que não é tão nova assim no mundo, apesar de chegar com mais força aqui agora no Brasil. E a mudança de mercado, que foi o que a gente tratou, né? A mudança das exigências de mercado, elas vão fazer a academia ter que se mudar também. Então, a gente tá apostando nisso aí para um próximo artigo. A gente está vendo isso, está escrevendo sobre isso, José. Bom, e sobre esse assunto aí, né, que vocês trabalharam sobre as diretrizes curriculares, quem tiver mais interesse, como faz? Telefone, e-mail, queria que vocês disponibilizassem para a gente. Olha, nós estamos totalmente disponíveis para discutir, como eu falei já antes, para discutir qualquer coisa sobre isso, auxiliar em alguma coisa que seja necessário, que esteja dentro da nossa capacidade, dentro da nossa competência, né? Então, por exemplo, o meu aqui, meu e-mail, Paulo Wilton Câmara, o e-mail é p.pw@target.com.br. Meu telefone, 999738534. Telefone, Perfeito. WhatsApp, 21. Carlos, manda aí. Carlos. Pode entrar em contato ou pelo canal do YouTube, tem um canal do YouTube, né? Meu nome, Carlos Alexandre Duarte Correia, eu atendo por lá também. Pelas redes sociais, todas elas têm o meu nome, tá legal? E ainda dou meu e-mail, que é Carlos Alexandre Duarte Correia, meu nome todo, Carlos Alexandre Duarte Correia, @gmail.com. Perfeito. Paulo Wilton, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E deixa eu fazer uma última pincelada aí nisso daí. Esse assunto que nós tratamos aí é um assunto hoje muito relevante, muito necessário, né? E ele faz parte de uma preocupação de profissionais administradores, né? Profissionais administradores e docentes na área de administração. Para o CRA também é importante, que mostra o interesse do Conselho, né? No momento em que, com certeza, o CFA já tem isso aí em pauta, só que o negócio não sei por que não sai, mas está aí. E é isso. Muito obrigado aí a todos. Mais uma vez, estamos à disposição. Fizemos um trabalho, hein, Carlos? Fizemos um trabalho de consultoria sem cobrar nada. Prestação de serviço. Prestação de serviço da quarentena. Prestação de serviço da quarentena. Então, gente, muito obrigado aí. Muito obrigado, Josué. E até a próxima. Qualquer coisa, estamos às ordens aí. Boa tarde. Aí, Carlos Alexandre, obrigado também pela sua participação aqui com a gente. Josué, muito obrigado. É uma satisfação renovada sempre estar contigo, com os amigos do nosso conselho. Até a próxima, se Deus quiser, aí com já um próximo artigo falando por competências. Muito obrigado a todos. Foi um prazer. Obrigado a você. Um abraço, E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa.